E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Mais uma aula muito especial que a gente vai falar mais especificadamente sobre uma condição, né? A gente vai trazer o nosso raciocínio da primeira aula, que foi a aula de segunda-feira, para uma condição clínica. Então hoje tudo vai ficar mais fácil, mais claro para vocês, porque vocês vão ver toda aquela montagem da base que a gente fez na segunda-feira, né, do raciocínio, de pontos importantes. Hoje a gente vai colocar de forma mais prática e de forma mais clínica em uma condição que vai ser a facete plantar. Então vocês vão ver que nós vamos construir junto com vocês todo esse passo a passo em cima de uma condição. Sempre a problematização, né, ela acaba ficando mais fácil para as pessoas entenderem. E esse vai ser o nosso grande foco da aula de hoje, tá? Peraí. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, como a gente comentou com vocês, eu estava comentando sobre uma aplicação ou desenvolvimento do raciocínio clínico, a metodologia em cima de uma condição clínica que é a facete plantar. Então, nós vamos chegar até o fim, que seria a aplicação. E se a gente, né, Igor? Se a gente bater a meta de segunda-feira, não vai ter prática, Responsa, né? hein? Exato. Deixa eu ver se vocês veem os slides aqui. Chega o celular um pouco mais para trás. Isso. Maravilha. Então, assim, pessoal, o Igor vai conduzir, então, lá o slide, a gente vai debatendo, e vocês vão ver que a gente vai fazer uma relação muito grande com a aula de segunda-feira, tá? Com a aula de segunda-feira, ok? Bom, como a gente fez da última vez, na hora que a gente começar a aula para valer, Igor, eu vou bloquear aí os comentários. Os comentários. E a gente vai deixar no final os últimos 10 minutos para dúvidas. Aí a gente abre com 50 minutos de live, a gente abre só para a gente tirar a dúvida, tá bom? Beleza? Fechado. Então vamos lá. Igor, quando você quiser. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, conforme combinado, hoje nós vamos bater um papo aí sobre a relação entre fascite plantar e a utilização das bandagens funcionais, né, das bandagens terapêuticas. Então, vocês vão perceber que nós vamos tentar dar uma continuidade em todos os aspectos que nós conversamos na live da segunda. E aí nós vamos... Vocês estão me ouvindo? Tô, deu uma cortada. Tá me ouvindo, Thiago? Tô ouvindo. Tá. E aí nós... Legal. E aí nós vamos, então, abordar um pouquinho de forma introdutória sobre a fasciite plantar, né? E depois a gente vai começar a trazer aí aspectos e possibilidades terapêuticas com a utilização das bandagens, que eu acho que vai ser a sacada bem bacana. Vocês vão ter a possibilidade de ver algumas aplicações que o Thiago e eu costumamos realizar na prática clínica. Então, Thiago, para a gente começar, você quer falar um pouquinho sobre a fáscia plantar ou sobre a importância que a gente discute muito, né, nos cursos, nas aulas, a importância do aluno ele entender conceitos básicos de anatomia e biomecânica para a partir daí a gente conseguir introduzir a utilização das bandagens terapêuticas nesse contexto clínico? Perfeito. Então é o seguinte, eu acho que isso é um ponto importante, né, que é o conhecimento anatômico, fisiológico, funcional, mas eu vou ser bem breve, né, Igor? Porque é o seguinte, a gente tem que olhar essa imagem que você colocou do pé aí, da face, ela é bem legal, por quê? Porque a gente consegue ver direitinho o que é a aponeurose e o que é a fáscia, né? Então, se vocês observarem do lado direito Show. e do lado esquerdo, tem músculos ali. Então, a fáscia, ela é bem centralizada, indo em direção ali à cabeça dos metas, né, dos 5 metas. E se vocês observarem, bem nas suas extremidades, nós temos músculos. Então, eu já vou chamar a atenção para um ponto importante. Às vezes, se a dor no pé, ali na sola do pé, ela é muito medial, muito lateral, muito provavelmente não é uma fasciite. Então, já pensa nesse detalhe. Outro ponto importante, fáscia.
É uma estrutura rígida, foi feita principalmente para absorver e dissipar energia mecânica. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Igor? Principalmente hoje, nessa onda de liberação miofacial, que não necessariamente essa fáscia precisa ser liberada. Por quê? Porque se essa fáscia ela está no pé para ser um elemento anatômico importante para absorver e dissipar energia, será que é correto em todos os tipos de aponeuroses e fáscias a gente tentar crescer, diminuir o seu comprimento ou aumentar o seu comprimento? Então, será que isso seria a nossa intenção? Então, eu já vou fazendo algumas provocações para a gente ir pensando. Porque tem casos, né, Igor, de fasciites que você vai ter uma fáscia realmente retraída, rígida, mas você vai ter, na maioria, né, eu vou até antecipar, na maioria dos casos, às vezes, o oposto, onde a face está numa posição de muito alongamento ou num comprimento exacerbado. Então, será que eu tenho que pensar em ganhar comprimento, liberar essa fáscia? Lembra o que a gente falou na primeira aula? Exato. É raciocínio e não existe receita de bolo, né, Igor? Perfeito. Eu acho que você destacou e foi muito feliz no comentário, principalmente em relação à anatomia da face. Então, se a turma, né, que está acompanhando a gente conseguir observar, a face plantar ela é envolta de diversos músculos, principalmente intrínsecos do pé, músculos que dão suporte para o arco longitudinal medial do pé, músculos que auxiliam nessa dissipação e absorção de carga durante a marcha. E muitas vezes o que a gente acaba encontrando na prática clínica, na grande maioria dos casos, é esse paciente que acaba tendo uma face já distendida, né, Thiago? E essa face ela distendida, ela pode vir por uma insuficiência das estruturas que deveriam estar ali dando suporte para que o paciente conseguisse desenvolver bem uma atividade de vida diária, uma atividade esportiva, etc. Então, em muitos casos, o paciente ele apresenta uma insuficiência. E aí cabe a gente pensar, né? Será que ela precisa realmente dessa mobilização ou dessa liberação miofacial, como é muito discutido hoje em dia? Ou será que ela não precisa de um estímulo, de um suporte, de uma estabilização para que ela não seja tão sobrecarregada quanto de costume? Então, por isso que a gente começa já falando sobre e demonstrando essa imagem, principalmente para destacar que a fáscia plantar, ó, ela tem um ponto de origem. Então, se vocês observarem a fáscia plantar, ela sai do tubérculo medial do calcâneo e ela se distende, né, Thiago? Ela se distende aí para todos os artérios, principalmente para a base aí do hálux e da articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo do hálux, sua faixa mais espessa. Então, é comum o paciente até apresentar alteração da amplitude de movimento de extensão do hálux, se ele tiver uma retração muito grande aí dessa fáscia plantar. Isso, perfeito. Por isso que a gente começa... Só uma dica, quando você for mostrar, que a gente não enxerga muito bem o cursor pela claridade, você pode ir com o dedo, que às vezes fica mais fácil para a gente enxergar. O seu dedo na tela. Fechado. Eu estava até tentando carregar meu passador de slide aqui, mas ele está sem bateria. O dedo fica bem legal, que a gente vê mais fácil. Então, só para reforçar, então, né? Ó, aqui a tuberosidade medial do calcâneo, né, origem da fáscia plantar, e até o ponto comum de dor em pacientes com fasciite. Saibam, turma, que a fasciite plantar ela é a principal causa de dor na região inferior do calcâneo, então já é uma dica clínica importante. Se um paciente te procura na clínica e ele chega relatando dor na região inferior do calcâneo, grande possibilidade, né, dele ter um quadro aí de fasciite plantar. Precisa investigar outras causas, excluir outras possibilidades, mas na grande maioria das vezes é por fasciite. E aí a face ela se estende, né, por todos os artérios, então a região da base dos metatarsos, mas a principal faixa, ou faixa mais espessa da fáscia plantar, ela vem aqui, ó, na região da base do primeiro metatarso, na base da falange proximal do hálux, na cabeça do primeiro metatarso e base da falange proximal do hálux, e aí uma retração dessa fáscia pode levar até a déficit de amplitude de movimento de extensão. Ô Igor, vale a pena também a gente, só para matar essa imagem,
chamar Show. atenção aí para esses músculos que são os flexores, né? Flexor curto, flexor longo, tanto do primeiro quanto do quinto, que são esses músculos vermelhos, porque Sim, mais que é para frente a gente vai falar de um confundidor, de um diagnóstico diferencial, que seria a miosite plantar e não necessariamente uma fasciite. Então, facete, pessoal, legal. lembra esses músculos aí, porque às vezes, se a dor for muito medial, muito lateral, não necessariamente nós estamos falando de uma fasciite. Show. Então, a gente entendendo, né, ou relembrando um pouquinho dessa anatomia e dessa importância biomecânica da estrutura fáscia plantar, a gente precisa até diferenciar, né, Thiago? Tem muitos termos hoje utilizados, por isso que eu coloquei aqui a fasciite, fasciose, fasciopatia, que você pode muitas vezes pegar um diagnóstico de um paciente, aí você olha lá, tá fasciose, do outro paciente tá fasciopatia, do outro tá fasciite. Você costuma diferenciar algo em torno disso, Thiago? Você quer comentar um pouco sobre esses termos? Na verdade, é o seguinte, geralmente para o paciente a gente não entra com esses detalhes, mas para nós profissionais isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente pegar ao pé da letra a condição fasciite plantar, ela não é tão comum quanto a gente acha. Principalmente, eu não vou dizer fasciite, mas eu estou falando de inflamação. Porque quando a gente fala de fasciite plantar, te vem inflamação, né? E se vocês observarem os pacientes que vocês já atenderam ou que ainda vão ver com muita frequência, eu vou jogar aqui de cabeça, mais de 90, 95% desses casos, eles não têm processo inflamatório. Então, não tem sinais flogísticos. Hoje mesmo eu vi uma postagem de fasciite onde estava descrevendo a edema, vermelhidão. Eu tenho 16 anos de prática clínica formado, eu nunca vi uma fasciite com sinais flogísticos claros. Eu nunca vi. Eu não sei se você já viu, Igor. Também Aquele não. pé que você olha ali, nossa, tem Não. um processo inflamatório, dor constante, edema. Essa é uma condição clínica que a gente não vê. Geralmente a gente olha para o pé, né, Igor, ali para a sola, você não vê sinal flogístico. Mas é um paciente que te reclama dor nos primeiros passos, um paciente que te reclama quando caminha ou quando dói, piora. É um paciente que ao longo do dia fala que a dor é ruim, mas no final do dia parece que ela melhora. Então, às vezes, ela tem muito mais características de uma fasciose, né? De um processo degenerativo irregular do tecido aponeurótico facial, do que necessariamente um processo infeccioso. Você concorda, Igor? Eu concordo, Thiago. Até foi justamente por conta disso que eu coloquei esses termos, porque é puramente questão terminológica, né? O paciente, na grande maioria das vezes, ele procura a gente com um quadro que, ao pé da letra, seria uma fasciose ou uma fasciopatia plantar. Mas é comum ser chamado de fasciite, porque se nós formos ver fasciite, né? Ite, processo inflamatório, na fáscia plantar, por exemplo, e na grande maioria das vezes, mais de 90% dos casos, não é isso que acontece. E eu, particularmente, também tenho mais de 10 anos de formado, de atuação na área, e nunca peguei um paciente que apresentasse uma alteração inflamatória, com aumento de volume, calor, etc., com todos os sinais flogísticos. Na grande maioria das vezes, o paciente ele procura mais até por dor e incapacidade. E é isso que é importante. Por isso que hoje, né, a fasciite plantar aí, ela acaba sendo definida, a turma, como uma síndrome degenerativa, porque esse paciente ele costuma apresentar sinais de degeneração, os sinais degenerativos, principalmente quanto mais crônico esse paciente estiver procurando o atendimento médico. E daquilo que a gente tinha comentado antes, né, hoje ela é a principal causa da dor aí na região do retropé. Então, região inferior do retropé, paciente apresenta dor naquele lugar. Principalmente, aqui uma dica importante, se o paciente ele relatar para você na anamnese, no histórico, que a dor dele é pior durante os primeiros passos da manhã, que é aquele paciente que acorda, põe o pé no chão e aí ele sente uma dor bem grande na região, bem intensa na região da fáscia plantar, esse é um sinal importantíssimo que já leva a gente a pensar no quadro de fasciite, né, fasciose, como cada um achar melhor chamar. Certo, Thiago? Manda bala. Pensando nisso, ó,
falamos um pouquinho sobre a anatomia, então, da fáscia plantar, definimos melhor o que é isso, e aí a gente entra num contexto interessante, né? Como nós estamos tratando hoje do assunto bandagens terapêuticas, será que existe a importância clínica, a relevância clínica? Será que é interessante a gente utilizar a bandagem para tratar esses pacientes em algum momento? Eu até trouxe esse slide, Thiago, o que você acha nesse momento? Ó, chega um paciente para você com um quadro aí de fascite plantar, e aí você já tem opções, né? Eu posso não usar a bandagem com esse paciente, posso usar uma faixa, uma hiperelástica, uma elástica, uma rígida. O que você pensa com relação a isso? Eu vejo, Igor, duas grandes possibilidades. Eu vou descartar a possibilidade do processo inflamatório, que isso é uma coisa extremamente incomum, então eu não vou nem abordar ela, né? Então, eu não faria nada pensando que se tivesse um processo inflamatório. Vou excluir. Eu iria avaliar, Igor, funcionalmente, duas coisas. O pé e tornozelo. Eu vou chamar de complexo pé e tornozelo. Quando eu digo de complexo pé e tornozelo, eu iria focar muito na questão de mobilidade do pé, se é um pé flexível, se é um pé rígido. E eu ia avaliar algo que, na minha opinião, é muito importante nos pacientes que têm fasciopatia plantar, que é a questão da amplitude de movimento de tornozelo. Então, eu iria, resumindo, focar na avaliação funcional de tornozelo e pé e observar também, além desse comportamento funcional, qual é o comportamento estático postural. O que eu quero dizer com isso? Se é um pé de característica mais plana, se é um pé de característica mais cavo, né? Então, se é um pé que está plano ou se é um pé que tem seu arco excessivo. Porque isso, na minha opinião, já vai me indicar como que essa face está comportada, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a fáscia plantar, Igor, é exatamente, né? Eu estou com aquela bandagem que a gente usou lá na segunda-feira. Então, vamos imaginar que isso aqui é a fáscia, tá? Então, a fáscia sendo comportada num pé cavo. Então, num pé muito cavo, como é que geralmente essa fáscia está? Ela está mais retraída. Retraída. Então, entre aspas, se o tecido, a fáscia está muito retraído, geralmente ele absorve muita energia, ele gera muita microlesão e geralmente ele entra num ciclo lesão, cicatrização, lesão, cicatrização. Esse seria, Igor, o tipo de fasciose plantar que eu faria um pouco de trabalho, muito manual, para ganhar o quê? Mobilidade dessa fáscia, para melhorar a sua extensibilidade. O que, ao meu ver, não tem muito o que se fazer com bandagem. Isso é técnica manual e muito exercício de mobilidade, né? De ganhar mobilidade. Show. Mobilizar as articulações ali, metatarsas, tornozelo. Geralmente é um paciente que tem redução de dorsiflexão. Por quê? A gente não pode esquecer, né, Igor, que a anatomia dessa fáscia, ela sobe para onde? Para gastrocnêmio e sólio. Então, geralmente, o indivíduo que tem um encurtamento de toda essa cadeia de planta do pé subindo para gastrocnêmio e sólio. Então, eu pensaria em um trabalho de ganho de mobilidade dessa cadeia ali. Agora, vamos para o caso que nós adoramos, e é a maioria, eu chamo que é o arroz com feijão da fasciite. É o básico. Que é o contrário, né, Igor? Que é a fasciite do pé o quê? Plano. Do pé plano. Exato. Então, olha o que aconteceu com a fáscia agora. A fáscia no pé plano, ela está excessivamente o quê? Alongada, estendida, e ela perdeu a sua principal função, né, Igor? Que é a função de absorver o quê? Energia mecânica de quando a gente pisa. E qual é o grande problema, Igor? Que geralmente essa fáscia, além dela estar alongada, ela tira o comportamento do ar. E geralmente tem um ossinho aqui muito importante, que é o navicular. Famoso navicular. Exato. O que acontece com o navicular? Ele desaba.
E o Exato. desabamento do arco plantar acaba promovendo também o quê? Uma eversão, que em outras palavras, quando esse paciente for andar, a gente vai observar um excesso de Pronação. Pronação. Bom. E aí, Igor, vamos fazer um link com aquela sua imagem lá da anatomia. Essa pronação excessiva, então imagina que o meu polegar aqui é exatamente aquele ventre muscular do flexor curto e flexor longo do hálux. Eu vou até enfiar ele aqui por baixo, ó. Vou enfiar. Imagina que isso aqui é o ventre muscular. Na pronação excessiva, quem que a gente está, entre aspas, mordendo e apertando? Exatamente flexor curto, flexor longo. Por isso que em vários casos, Igor, eu vejo muito mais uma condição de miosite plantar, principalmente aquele paciente que você vai palpando ali desde o calcâneo e você vê que a dor dele tem até pontos gatilhos ao longo ali, perto do calcâneo, bem no ventre muscular. Eu vejo esse padrão muito comum. Aí, na minha opinião, é onde entra muito bem as bandagens. Aí eu vou deixar você extrapolar um pouco qual que seria a sua opinião para a gente tentar reconquistar esse arco plantar ou essa anatomia e fisiologia do arco e da fáscia plantar, pensando em bandagem. Qual o caminho que você ia tomar aí nesse slide seu, Igor? Acho que você mandou muito bem, Thiago. Realmente, primeiro passo é a gente diferenciar qual que é o tipo de pé que a gente está encontrando ali do nosso paciente. E aí, pessoal, vale muito a pena avaliar esse paciente de forma estática e de forma dinâmica. Porque pode ser que a gente avalie o paciente de forma estática, paciente sentado ou deitado, e o paciente tenha um arco plantar normal, vamos dizer assim. Só que o que é mais comum de acontecer é a gente avaliar esse paciente de forma dinâmica e durante a descarga de peso, o arco plantar, as estruturas que estabilizam o arco longitudinal medial, elas estarem insuficientes. E aí, por conta disso, o paciente faz aquela pronação excessiva, como o Thiago demonstrou na mão. Por conta disso, ele pode começar a ter uma compressão ali da musculatura intrínseca do pé, principalmente os músculos mais profundos e mediais. E aí, em razão disso, o paciente começa a evoluir com quadro de fascite, com quadro de miosite ou de uma dor miogênica também nessa região dos intrínsecos do pé. Pensando nesse caso, então eu costumo fazer muito o teste de drop do navicular, né? Então, eu palpo ali o tubérculo do navicular, faço uma marcação, avalio a distância do tubérculo navicular ao chão com o paciente sem descarga de peso, e aí coloco o paciente em pé, apoio unipodal e reavalio essa distância para ver se o navicular do paciente desceu. Também vale a pena fazer a avaliação visual, pedir para o paciente caminhar, você observar a caminhada. Se você tiver uma baro, se você tiver um podoscópio, colocar o paciente sobre o podoscópio em apoio unipodal e ver se esse padrão ele altera. Isso eu acho muito interessante. E se isso acontecer, que é o que ocorre na grande maioria das vezes, o corpo do paciente está te dizendo que ele está insuficiente, que ele precisa de um auxílio para isso. Então, eu costumo muito, nesse momento, levar para o caminho da bandagem rígida, para dar um suporte para esse arco do paciente, mas esse suporte, ele ser uma porta de entrada para eu conseguir realizar a cinesioterapia com o paciente. Então, esse suporte, ele alivia a dor do paciente para ele conseguir realizar as atividades na cinesioterapia, o fortalecimento, etc. E com esse suporte, além de dar toda essa questão de estabilidade mecânica, eu também tenho muito estímulo proprioceptivo chegando ali na região, muita aferência de um melhor posicionamento do arco. E uma vez que o paciente ele consegue fazer as atividades de treino sensório-motor com a bandagem, de fortalecimento dos intrínsecos do pé, de fortalecimento dos músculos que estabilizam o arco longitudinal medial, principalmente ali tibial posterior, o paciente, se ele consegue fazer esses exercícios sem dor, o paciente ele começa a evoluir na sessão. E aí percebam que nós não estamos mais tratando a dor do paciente. Não falamos nada aqui ainda sobre recurso eletrotermofototerapêutico, etc. Nós estamos tentando ter uma abordagem sobre a causa do problema do paciente. E aí, consequentemente, o paciente vai ter uma melhor estabilidade, a dor desse paciente ela vai reduzir. Então, é um caminho interessante,
né? Eu ia até colocar no próximo aqui para a gente falar sobre o que existe aí de prática baseada em evidência, tudo sobre isso. Utilizar bastante, Thiago, e tenho tido excelentes resultados com essas aplicações com os pacientes. Ótimo. Igor, eu queria contar de um outro possível caminho. E eu uso muito Manda. O seguinte, quando eu vejo essa característica de pé plano, né, a gente até fez essa pesquisa, depois o pessoal que está no Telegram pode me cobrar esse artigo, eu mando esse artigo. A gente fez uma pesquisa com os sujeitos que tinham pés planos, porém, nós subgrupamos, Igor, em pé plano rígido e pé plano E flexível. móvel, flexível. Legal. O que nós fizemos, Igor? Nós pegamos uma simples bandagem elástica, e colocamos ali medialmente, né, na planta do pé e medial, exatamente como eu estava mostrando aquela na imagem anterior, com o objetivo de quê? De fazer exatamente o que você falou agora há pouco, um estímulo sensorial. Nós colocamos ali para fazer um estímulo sensorial na planta, porque a gente sabe que é uma área extremamente rica em mecanoceptores, né? E aí, Igor, olha que interessante que nós encontramos. Nós avaliamos esses pacientes antes e depois com baropodometria. Avaliamos o incremento da área, o decréscimo da área, né, de pressão plantar. E nós encontramos o seguinte, Igor, que nos pacientes que tinham pés planos, flexíveis, sabe o que aconteceu com o pé plano? O quê? Ele elevou o arco. Legal demais. Ele elevou simplesmente com uma bandagem sem praticamente nenhuma tensão, só com o objetivo de fazer estimulação sensorial na planta do pé. Nada mais. Uma aplicação super simples, de cabeça de meta ao calcâneo. Agora, melhor, Igor, os pés planos, rígidos, o que você acha que aconteceu com o arco plantar? O arco plantar, você utilizando a bandagem elástica, esse arco plantar ele não mudou? A mesma aplicação feita no pé plano rígido. Ele não mudou? O que aconteceu? Não mudou nada. Não mudou nada. Não melhorou nada. Pode falar, Igor. Aí eu queria dar até uma dica para o pessoal, assim, ó, esse pé plano rígido, existe um momento, Thiago, que eu acho que a bandagem ela vai ser indicada, mas anterior a esse momento, a gente tem que investir muito em mobilização articular. Então, técnica de mobilização articular, paciente na osteopatia a gente fala que o paciente tem um Chopard baixo, mas o paciente ele tem ali uma alteração, principalmente nas articulações mediotársicas. Então, precisa da gente investir em muita mobilização de cada articulação presente ali nos ossos do tarso. Navicular, cuneiforme medial, cuboide, todos os cuneiformes, para que esse paciente comece... O calcâneo, né, Igor? Exato, subtalar. Isso. Para que esse paciente consiga... Não adianta, né, a gente querer, Thiago, colocar... vou utilizar a bandagem para o paciente que tem um pé plano rígido, porque está rígido. Ele pode até ser pior para esse paciente, que ele vai ter uma sensação muito desconfortável. Porque você vai querer estimular algo que ele é incapaz de realizar, porque ele não tem mobilidade, né? Então é importante a gente investir aí na mobilização articular. E aí, Igor, eu gostei muito de uma coisa que você falou, é que o taping, ele vai dar condição para a gente levar o paciente na sequência para fazer o quê? Exercício, né? Exato. Então, esse paciente, a gente já tem que pensar lá na frente, né, Igor? No momento de desmame do taping. Só que para a gente desmamar do taping, a gente precisa ter ganhado nesse período força muscular, né? Eu gosto muito daquela terminologia da Irene Davis, o foot core, né? Foot a gente core, tem que fortalecer o foot core ali quando o paciente estiver já sem dor ou com uma dor baixa. Porque quando a gente desmamar do taping, a gente for tirar, que isso é uma coisa muito importante, o paciente vai conseguir ficar sem taping e o arco ter, consequentemente, funcionalmente melhorado, né? Muito bom. Eu acho que essa terminologia ela se encaixa muito para o que a gente encontra, que é a necessidade de tratar esses pacientes com exercício.
E a bandagem, ou as bandagens, né, elas têm essa capacidade de aliviar a dor e possibilitar a gente incrementar a utilização dos exercícios terapêuticos de uma forma mais precoce, mais imediata com o paciente. E voltando, né? Fascite plantar, comentamos no início que ela é mais frequente, acontece ou surge na clínica de uma forma crônica, e a gente sabe que as dores crônicas, né, Tiago, elas são sempre levadas aí para o tratamento com exercício terapêutico. Então, nada mais justo do que reduzir a dor do paciente e melhorar a capacidade do paciente ser exposto aí de forma gradativa à execução dos exercícios. Perfeito. Legal. Então, ó, pensando nisso, Tiago, eu queria fazer essa pergunta para você. Né? A gente falou sobre esse slide, conversamos sobre isso na nossa última live, falamos da importância da prática baseada em evidência na utilização das bandagens, comentamos bastante que existe uma diferença gigantesca entre prática baseada em evidência e prática baseada em artigo. Então, a PBE, a prática baseada em evidência, ela tem o tripé famoso, que tem o mesmo nível, vamos dizer assim, que é eu ter experiência no método, então eu saber realmente manusear, entender dos materiais das bandagens, é o meu paciente aceitar bem a aplicação de uma bandagem terapêutica, ele não ter alergia, por exemplo, ao material, o paciente aceitar bem essa execução dessa técnica e existir evidência científica por trás disso, né? A nossa busca constante aí de forma literária a estar se atualizando. E como tema de hoje, Tiago, a gente resolveu falar sobre a utilização das bandagens terapêuticas no tratamento aí das fasciites plantares. O que você já viu? O que você já leu sobre isso? Algum estudo, algo do tipo que você acha interessante da gente citar? Eu acho que a gente pode ir para aquele famoso... Eu acho que hoje a gente vai ou para uma revisão sistemática ou para um guideline, né, Igor? E a gente tem o guideline, eu não sei se é o próximo slide, se você colocou ele aí, que seria a gente tá na mão. diretamente, né, para o que existe de melhor disponível hoje na literatura. E hoje, para quem não conhece esse guideline, esse é o guideline da JOSPT, né, publicado, tá certo, foi publicado em 2014, mas na minha opinião é o melhor e mais... Não teve outro depois desse de 2014 da JOSPT, né, tiveram outros de outras instituições, mas esse guideline, na minha opinião, ele organiza de forma bem prática as possibilidades de intervenções, não só de taping, mas também de intervenções fisioterapêuticas, de outros recursos e até mesmo médicas, né? Aí eu vou deixar para você, Igor, apresentar o que esse guideline fala sobre taping. Ele fala alguma coisa? Fala, então, ó, é sempre interessante, né, turma, conforme o Thiago comentou. Eu quero buscar evidência, né? A pirâmide da evidência, ela vem graças aí à leitura, né, de revisões sistemáticas com meta-análise. E guideline é um método de pesquisa utilizado onde há sumarização de todas as técnicas e recursos utilizados para tratar determinadas disfunções, e aí eles até classificam, né, ranqueiam esses resultados de acordo com os níveis de evidência. Então, até uma dica, quando vocês forem ler os guidelines, sempre que vocês encontrarem na letra A, isso indica que existe uma alta evidência, seja para o resultado positivo ou negativo, mas isso indica uma boa evidência, um bom nível de evidência, e conforme isso vai diminuindo até a letra D, E e F, isso significa que o nível de evidência é um nível mais baixo. Por exemplo, pode ser que o nível de evidência existente, se for com a letra E ou F, seja apenas por uma opinião de um expert no assunto. Então, nós sempre buscamos entender, né, para cada disfunção, que eu estou lendo ali no guideline, quais são os recursos que acabam tendo como resultado um nível de evidência classificado como A ou classificado como B. Então, nem vou começar falando sobre o que a gente tem aqui de nível A para tratamento da fasciite plantar, mas eu vou citar, por exemplo, uma evidência, um nível de evidência classificado como D, que eles falam que recursos de eletroterapia, né, recursos que possuem lá agentes físicos, recursos de eletroterapia, eles têm um nível de evidência mais baixo para a melhora da sintomatologia do paciente. Então, traduzindo isso, com base nesse estudo, a gente consegue entender que os recursos de eletroterapia, eles não são tão indicados
para tratamento desses nossos pacientes, com base no que nós estamos vendo nesse artigo, por exemplo. E o que a gente, da mesma forma, o ultrassom é um recurso que é classificado ou ranqueado lá como C, e de outras formas nós temos alguns recursos, Thiago, que eles são classificados como A. Então existe um certo nível de evidência, tanto para uma eficácia ou para um resultado negativo com relação a isso. E o que nós encontramos? Como evidência, Igor? Terapia manual ele traz como evidência A. Então, terapia manual, mobilizações dos tecidos moles, mobilizações articulares, vão promover uma melhora da função e da dor em pacientes que possuem dor na região do calcâneo ou diagnóstico aí de fascite plantar. Então, isso vai muito ao encontro do que a gente estava comentando. É importante mobilizar essas articulações. O Thiago foi muito feliz quando ele comentou que existem dores miogênicas na região do pé, por aumento de tensão daqueles músculos intrínsecos, flexores dos dedos principalmente, flexor do quinto dedo, flexor do hálux. Então é importante esse trabalho de mobilização articular e esse trabalho de dígito-pressão, de mobilização miofacial para alívio dessa sintomatologia e, consequentemente, melhora da função desse paciente. E eles também trazem, que interessante, também recebe o nível de evidenciar o uso de órteses no pé, então as palmilhas confeccionadas de acordo com a necessidade do paciente, elas também reduzem a dor e melhoram a função num curto espaço, então nas 2 primeiras semanas aí principalmente, então isso pode ser algo indicado. Outras intervenções também têm nível de evidência A, como o uso dessas órteses noturnas pelo paciente. E o que eu queria trazer aqui e mostrar para vocês é que intervenção com taping, né, bandagem, eles também classificam como A. E aí, Thiago, eles citam que quando realizado taping antipronação, isso que a gente vai até comentar com vocês, é um tipo de taping rígido, para controlar a pronação. Esse taping ele melhora a dor do paciente, melhora a função, principalmente nas 3 primeiras semanas. E eles citam ainda que se a gente adicionar a utilização de bandagem elástica, que é no caso a kinesiotape, né, que é um método, mas é um tipo de bandagem elástica sobre os músculos gastrocnêmios, isso também reduz a dor do paciente na primeira semana, então resultado mais a curto prazo. E eu queria dizer, Thiago, que eu estou falando aqui para a gente conversar. Isso é parecido com o que você tem utilizado na prática clínica? Muito, muito. Agora, o que é muito interessante, Igor, é que o guideline, ele fala sobre essas aplicações, mas ele não fala, faz essa aplicação nesse tipo de disfunção, faz esse tipo de aplicação nesse tipo. Exato. Isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. O guideline, a revisão, o artigo, ele sugere. Agora, cabe a você, profissional, ter a capacidade de pensar, isso aqui é bom para tal disfunção da fasciite plantar. Agora, essa outra aplicação já cabe para uma outra forma de fasciite. Por isso que a gente falou muito naquela última aula, né, Igor? Que a gente não tem que pensar em condição clínica, a gente não tem que pensar em doença, a gente tem que pensar em função e disfunção. Exato. Vamos e lá, até levando para essa linha... Desculpa aí. Não, só para complementar, está entrando nessa linha de raciocínio, é justamente isso, viu? Que eles trazem aqui, Thiago. Então, para quem está em casa, eles não falam do uso da bandagem para fascite plantar. Eles falam do uso da bandagem antipronação. Então, para trabalhar uma disfunção. Isso é bem importante. Você foi super feliz nessa... Você quer comentar com o pessoal que a gente está entrando no final agora, reta final. Se alguém puder e quiser convidar mais 2, 3 amigos, que está chegando o momento da gente falar das bandagens. Isso. Bem lembrado. Pessoal, a gente está entrando agora na parte super legal, que nós vamos demonstrar, nós vamos mostrar a técnica. Então, convido o amigo aí de vocês, que às vezes não entrou, clica no aviãozinho, convida novamente, que antes do Igor, depois que o Igor falar desse slide, eu vou abrir um vídeo aqui e vou mostrar o vídeo da aplicação para vocês. Tá, gente? Legal. Que aí a gente dá 50 minutos de live e a gente abre para perguntas de vocês. Show, então chama a galera aí. Isso aí, pessoal, convidem, porque agora é o momento prático, né? Até de vocês terem
uma aproximação maior com esse tipo de recurso que a gente utiliza bastante na prática clínica. Então, pensando nisso, Thiago, eu coloquei aqui uma das principais bandagens utilizadas para esse paciente, que é famosíssima, tem outros estudos com a utilização dessa bandagem, que é a bandagem de low dye, né, o famoso low dye taping. Essa é uma bandagem muito utilizada para auxiliar o controle da pronação do paciente, tá? Uma bandagem antipronação. Eu vou explicar aqui como que essa bandagem ela deve ser feita, e o Thiago vai fazer alguns comentários sobre isso, se ele aplica de uma diferente forma. Aqui? Você quer que eu toque o vídeo e aí você vai explicando, a gente vai falando no vídeo, que eu já deixei o vídeo pronto aqui. Pode ser, coloca aí, pode ser. Acho que tá legal. Esse slide era só um slide da aplicação, né? Isso. Tá. Então eu vou jogar aqui e, pessoal, eu vou mostrar para vocês um vídeo que está no curso, tá? Então essa aplicação tá lá. Aí, Igor, qualquer coisa você me pede para interromper, tá? Que a gente vai discutindo junto. Eu vou até tirar o áudio. Existem alguns profissionais que já cortam. Deixa eu tirar aqui o áudio. Então, assim, esse é um passo a passo, né? Que você está colocando o que a gente chama de ancoragem, que seria essa primeira imagem ali do slide do Igor, que é a imagem branca, que a gente faz uma ancoragem de cabeça de meta a cabeça de meta, né, Igor? Exato. Então, a gente costuma até comentar, turma, vocês vão ver bastante isso no curso. A bandagem rígida, ela adere melhor até sobre a bandagem rígida do que sobre a pele, por isso que em muitos momentos nós aplicamos âncoras, então a técnica de aplicação é diferente da rígida para as elásticas e hiperelásticas. O Thiago está colocando uma âncora aí que vai de um meta a outro, que é muito parecida com essa daqui, ó, que vocês estão vendo na primeira imagem. E o objetivo dessa âncora é ela ser um ponto de sustentação, um ponto de fixação. E aí um detalhe importante, né, Thiago? Se vocês observarem, o Thiago ele aplicou com perfeição. Ele não deixa rugas, né? Nós não podemos deixar rugas aparentes quando aplicadas essas bandagens, porque isso acaba aumentando as áreas de contato, a pressão na pele, e pode ter surgimento de bolhas, cortes na pele do paciente, lesões cutâneas, e o paciente acabar não querendo mais receber a aplicação de uma determinada bandagem por conta de uma experiência negativa que ele teve. E agora o Thiago ele vai, sobre essas âncoras, ele vai aplicar tiras de bandagem rígida com o objetivo de promover uma maior sustentação para esse arco longitudinal medial do pé da paciente. E essas tiras, que são aplicadas conforme a segunda imagem, ó, elas são aplicadas de lateral para medial, e aí quando você chega da região média do pé do paciente para a região medial, né, do pé, você consegue até aumentar a tensão e promover uma elevação do arco desse paciente com uma bandagem de sustentação, com uma bandagem mecânica. E ali, Igor, eu estou inclusive dando uma dica para você usar manualmente uma força de elevação do arco. Então, isso aí é uma dica extra que a gente dá durante essa aplicação, que além do tape tracionar, você pode usar manualmente, se vocês observarem agora nessa segunda aplicação. Então, só para diferenciar, né, Igor? O povo está falando, mas que bandagem bege é essa? É rígida do mesmo jeito, porque nós temos rígidas bege de outras cores também. Então, esse é um tape rígido, igualzinho do slide do Igor, porém, igualzinho esse. Ele tem essa cor. Isso, exatamente. Ah lá, então, quando a gente fez a aplicação, se vocês observarem, ó, tem que tomar muito cuidado para a gente não gerar ruga, como o Igor falou. E agora, ó, olha esses dois dedos, né, que eu tava ali de baixo. Vocês vão ver que eu vou voltar agora com os dois dedos e vou aplicar ali uma força manual com o polegar para tentar realmente restituir e elevar esse arco plantar. Olha lá. Então, esse detalhe ele é muito importante porque ele faz uma grande diferença após a aplicação. Então, na verdade, quando a gente tirar a mão e colocar esse paciente em pé, a gente está reconquistando parte desse arco plantar, né, Igor? Exato. E é esse o principal, ou esse é o grande diferencial da aplicação da técnica. Porque esse glide manual, que é o que o Thiago está fazendo, como o Thiago está aplicando, é ele que vai facilitar esse reposicionamento, esse estímulo mecânico
aí do arco longitudinal. Então percebam que não existe colocar por colocar. Existe todo um contexto anatômico, biomecânico, cinesiológico por trás disso, para que a gente consiga aplicar a bandagem. E muito importante um detalhe que o Thiago comentou, de nada importa se você realizar a aplicação dessa bandagem e se você ir lá e deixar diversas rugas. Porque por mais que você tenha corrigido essa alteração do padrão biomecânico do paciente, a má aplicação da bandagem vai fazer o paciente ter lesões cutâneas e todo mundo aqui sabe o quanto dói ou quanto incomoda uma bolha na pele, né? Então, esses detalhes e esses cuidados, eles são extremamente importantes para o paciente não acabar perdendo a vontade ou perdendo aquele ânimo e até desacreditando no seu tratamento, se frustrando e você se frustrando por conta de ter provocado uma lesão na pele do paciente, uma bolha, um corte ou uma ferida. Fechou. Show. Legal, hein? Ficou legal. Igor, eu não tenho o vídeo aqui, mas a gente tem 1 minuto e meio, a gente poderia comentar um pouco daquela aplicação de taping elástico do Guideline, né? Que ele é baseado em outro estudo da JOSPT, que ele fala de uma aplicação muito similar ao estudo que eu falei hoje mais cedo, que é o objetivo de estimular o arco plantar, né? Para a gente tentar reconquistar esse arco com o estímulo sensorial. Agora, lembra do detalhe que a gente falou hoje mais cedo. Isso só funciona, depois vocês me cobram esse estudo lá no grupo do Telegram. Só funciona em pé plano flexível. Foi um estudo nosso aqui na universidade. Tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem o estudo da JOST, ele faz um corte, né, Igor, com algumas caudas. Ele funciona com cauda ou sem caudas. Se você quiser colocar um corte em I normal, longitudinal, o efeito é o mesmo. O importante é que está passando meio medialmente, sem tensão. É um taping sensorial com o objetivo de elevar. E aí tem uma continuação dele que vai para o gastrocnêmio sólido, né, Igor? Com o objetivo de mobilizar a fáscia, né? Com o objetivo de liberar e tracionar essa face em direção ao retropé, para tentar melhorar o famoso arco. E aí você poderia comentar rapidinho, Igor, para a gente abrir para a pergunta, quão importante é ter ADM de dorsiflexão na facete plantar? Isso é muito importante. Então, já de início, até para falar um pouco rápido, para a gente não postergar muito, já sugeriria que vocês avaliem a ADM de dorsiflexão em cadeia cinética fechada do paciente de vocês, com descarga de peso, então teste de Land ou wall test, o teste da distância do dedo da parede, para ver o quanto o paciente tem de dorsiflexão, ângulo tibio-társico, porque isso é muito importante. Uma redução da amplitude de movimento de dorsiflexão, seja por alteração artrocinemática, né? O talos não desliza posterior, não faz dorse, ou seja, por restrição miofacial, ela vai contribuir aumentando a chance do paciente desenvolver uma fasciite, porque ela aumenta a sobrecarga na região da fáscia plantar. É como se o paciente ele não conseguisse distribuir bem a carga durante marcha, corrida, porque ele não tem amplitude de movimento. E aí toda a cadeia posterior, panturrilha, músculos, músculos intrínsecos do pé, fáscia plantar, eles entram em sobrecarga por conta disso e o paciente começa a apresentar sintomatologia. Então, uma dica clínica para fechar esse assunto: avalie a dorsiflexão, avalie a extensão da metatarsofalangiana do hálux do paciente e tentem diferenciar quando o paciente tem uma redução da ADM de dorsiflexão, se essa redução é por uma alteração artrocinemática, articular, ou se essa restrição da ADM de dorsiflexão é por uma restrição miofacial. E o próprio paciente vai te dizer o porquê que acontece, né? Que é o que a gente fala de manifestações clínicas dos tecidos. Ótimo. Vamos lá, Igor. Eu vou abrir para Show. Vamos ver as perguntas. E a gente promete que as perguntas que a gente não responder, a gente dá um jeito de responder depois, tá? Então você vai acompanhando as perguntas aí e eu vou vendo as daqui, ó. Então vamos lá. Vamos tentar ser bem prático, ó. Pode utilizar na artrite e artrose? Pode, né? Vou te falar. Agora depende, não tem como a gente abordar muito porque a gente não sabe que tipo, né? Deixa eu ver. Aqui, ó.
Tem uma aqui de faceite. Faceite plantar pode contribuir para o esporão, Igor? Muito, né? Pensa assim, ó, se você tem uma restrição da fáscia plantar, imagina aquele paciente com o pé pronado, né, rígido, ou com a fáscia retraída. E aí o paciente começa a desenvolver suas atividades de vida diária, correr, etc. Essa tração da fáscia no periósteo, ela pode começar a provocar ali a formação de um osteófito marginal e por conta disso o paciente acabar evoluindo com esporão. Então pode sim, e é bem comum. Ó, outra boa pergunta. Quantos dias? Nós respondemos na primeira live. Isso depende da aplicação, Juliano. Depende se é rígida, depende se é elástica, se é hiperelástica. Pode variar de 1 dia a 5, 6, 7 dias de taping, tá? Pessoal, antes que eu me esqueça, não sei se eu falei, vai ter sorteio para quem comentar sobre a grande sacada da aula de hoje na postagem que nós vamos fazer logo depois da live. Então, vamos lá, uma pergunta aqui, ó. Em relação a não deixar rugas na aplicação, seria na pele do paciente ou na bandagem? Em ambos, mas principalmente as tiras que vai em contato com a pele do paciente. Se você deixar ruga na pele do paciente, você aumenta a pressão e aí por conta disso o paciente tem movimentações e pode gerar lesão e vai gerar lesão de pele. Tá. Manda, Thiago. Outra pergunta aqui, nada a ver com a live de hoje. Pode ser utilizada? Pode. Eu abordo isso na sexta-feira, né? Que a gente vai falar de taping postural. Vamos tentar responder perguntas sobre a live de hoje, pessoal. Vamos focar nisso. Tem uma aqui, ó. Tem um paciente... manda aí. Manda aí que a minha já sumiu a hora que você mandou. Michel, paciente ir trabalhar com essa bandagem sem complicações? Problema nenhum, Michel. Pode trabalhar, inclusive, passar uma semana com ela. A minha era aqui, ó, tinha uma pessoa perguntando, falando que tem um paciente corredor com quadro de fascite plantar, se pode utilizar a técnica Low-Dye. Pode, faz uso dessa técnica, né? E acrescenta cinesioterapia com a aplicação da técnica para o paciente de você, para o seu paciente, né? Pacientes. Uma boa pergunta aqui. Você reforça as tiras, uma na metade da outra? Pode, Michel, a gente pode fazer. Existem várias variações do Low-Dye, tá? Aquele ali é o Low-Dye clássico, mas existem variações com reforço. Tá. E aí, Igor? Deixa eu ver. Como avaliar o pé para saber se ele é flexível? A gente acabou comentando um pouquinho na aula, mas uma forma de avaliar é o teste do drop do navicular. Então, você pode aplicar esse teste, verificar a altura do navicular sem descarga de peso ao chão, né, do tubérculo navicular ao chão e depois com descarga de peso. Se isso muda, significa que o paciente tem mobilidade ali na região e provavelmente o paciente ainda tem uma insuficiência. Então, tem como avaliar sim. Teve uma pergunta boa, gostei dessa aqui da Muriel. Corredor com faceite e tendinose do tibial. Low-Dye pode ajudar? Faceite sem comentário. E, inclusive, você pode diminuir o estresse excêntrico no tibial posterior. Boa pergunta. Estamos chegando aí nos últimos 2 minutos. A live vai ficar gravada por 24 horas. Pode falar. Legal. Tem uma pergunta aqui, ó. Pode ser usada em crianças com pé plano. Então, criança, isso é um detalhe importante, viu? Criança, a gente opta muito mais pelas bandagens elásticas do que rígida. Mas você pode utilizar rígida na criança desde que ela esteja com você no tratamento, mas não para a criança ir embora. Porque a gente tem que avaliar se a criança apresentou algum sinal ou algum sintoma de disfunção vascular ali por conta da aplicação. E a rígida gera isso, se não for mal aplicada, por exemplo. Última pergunta. Como saber? Tem um teste, viu, Fabrícia? Tem um teste, inclusive o Igor falou dela aqui. É o teste da queda do navicular e tem um teste implante flexão também.